Objetos ou fenômenos que aparentam ter origens extraterrestres podem nos deixar tanto fascinados quanto perplexos. Nenhum deles é mais intrigante do que os que veremos hoje. Esses são 17 objetos preocupantes que não são deste planeta. Número 17. Estátuas Moai da Ilha de Páscoa, figuras enigmáticas do passado. As estátuas Moai da Ilha de Páscoa, também conhecidas como Rapa Nui, permanecem como mistérios monumentais, fascinando tanto estudiosos quanto viajantes. Essas figuras imponentes foram esculpidas entre 1250 e 1500 pela população polinésia que habitava a ilha. Principalmente feitas de tufo vulcânico extraído da cratera do vulcão Rano Haraku, as estátuas são conhecidas por seus traços faciais únicos: narizes proeminentes, queixos fortes, orelhas retangulares e profundos olhos esculpidos. Algumas delas alcançam alturas de 10 metros e podem pesar mais de 75 toneladas. Mesmo com tamanha grandiosidade, os métodos utilizados pelos Rapa Nui para transportar essas estátuas continuam sendo tema de debate. Alguns pesquisadores acreditam que os Moai foram andados até suas posições usando cordas, enquanto outros sugerem o uso de trenós ou troncos rolantes. Os Moai provavelmente representavam ancestrais divinizados ou figuras importantes, servindo como símbolos de poder espiritual e status social. Eles eram frequentemente colocados em plataformas chamadas Ahu, que também funcionavam como locais de sepultamento para indivíduos de alto escalão e eram centrais em cerimônias religiosas. Com a chegada dos europeus no século XVIII e a exaustão dos recursos da ilha, a população Rapa Nui sofreu um declínio significativo, tornando difícil continuar a construção e transporte das estátuas. Apesar dos esforços modernos para restaurá-las, muitas perguntas sobre suas origens e propósito permanecem sem resposta. Alguns até especulam sobre a possibilidade de envolvimento extraterrestre, embora não exista nenhuma evidência concreta para apoiar essa ideia. Hoje, a Ilha de Páscoa é reconhecida como um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, atraindo turistas e pesquisadores de todo o mundo interessados em explorar sua rica história cultural. Os Moai permanecem como símbolos duradouros da engenhosidade e perseverança do povo Rapa Nui, oferecendo um vislumbre de uma civilização notável e de suas realizações impressionantes. Número 16. Partículas de poeira interestelar. Mensageiros cósmicos do universo. As partículas de poeira interestelar são algumas das substâncias mais intrigantes e misteriosas do universo. Esses minúsculos grãos que viajam pelo espaço se originam de eventos como explosões de supernovas ou os estágios finais da vida de estrelas. Compostos por elementos como carbono, silicatos e metais, essas partículas carregam informações cruciais sobre as origens do nosso sistema solar e os processos que moldaram o universo. Algumas delas, conhecidas como grãos pré-solares, são mais antigas que o próprio sistema solar e contêm anomalias isotópicas que oferecem insights sobre os ciclos de vida de estrelas que não existem mais. O que torna essas partículas especialmente fascinantes é sua capacidade de abrigar moléculas orgânicas complexas, sugerindo que os blocos básicos da vida podem estar espalhados por todo o cosmos. Cientistas desenvolveram métodos sofisticados para coletar e estudar essas partículas, utilizando missões espaciais, aeronaves de alta altitude e meteoritos para reunir amostras. No entanto, analisar esses grãos é uma tarefa desafiadora. Os pesquisadores precisam diferenciar a poeira interestelar de partículas nativas do nosso sistema solar e interpretar suas composições isotópicas com precisão. Apesar das dificuldades, o estudo da poeira interestelar abriu uma janela para os estágios mais primitivos do universo, iluminando a formação de estrelas, a criação de planetas e até mesmo o potencial para a vida além da Terra. Esses mensageiros cósmicos oferecem um vislumbre profundo sobre nossas origens e a vastidão do universo ao nosso redor. Número 15. A mensagem de Arecibo. Uma tentativa corajosa de alcançar as estrelas. Em 1974, dois cientistas proeminentes, Frank Drake e Carl Sagan, fizeram uma tentativa ambiciosa de se comunicar com vida extraterrestre ao enviar a mensagem de Arecibo ao espaço. Transmitida do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, essa mensagem binária foi direcionada ao aglomerado estelar M13, localizado a 25 mil anos-luz da Terra.
O conteúdo era composto por representações simbólicas, incluindo imagens de figuras humanas, a estrutura do nosso DNA, uma ilustração do sistema solar e até um esquema do próprio telescópio de Arecibo. O objetivo era claro: estabelecer contato com qualquer forma de vida inteligente que pudesse existir no vasto universo. Apesar da inovação, nenhuma resposta foi recebida até hoje. Esse silêncio gerou intensos debates sobre o nosso lugar no cosmos. Alguns argumentam que a ausência de resposta sugere que estamos sozinhos no universo, enquanto outros acreditam que as enormes distâncias e os desafios da comunicação interestelar explicam a falta de retorno. Essa questão também levantou preocupações sobre a prudência de transmitir nossa presença para as estrelas. Devemos continuar buscando civilizações extraterrestres ativamente? Ou seria mais sensato adotar uma abordagem cautelosa, evitando chamar atenção indesejada? Embora as opiniões variem, a mensagem de Arecibo permanece um marco na exploração espacial, enquanto nossa posição no universo continua sendo um mistério à espera de ser desvendado. Número 14. O sinal WOW, uma transmissão de rádio misteriosa. Em 15 de agosto de 1977, um pesquisador chamado Jerry Ehman detectou um sinal de rádio altamente incomum enquanto trabalhava no Observatório de Rádio Big Air da Universidade Estadual de Ohio. Esse sinal, posteriormente apelidado de Signal WOW, destacou-se de outros captados do espaço devido à sua intensidade e padrão únicos. O sinal tinha uma frequência de 1420 MHz, o que é significativo porque coincide com a frequência natural do hidrogênio, o elemento mais abundante no universo. Essa peculiaridade levou muitos a especular que o sinal poderia ser uma mensagem de uma forma de vida inteligente tentando se comunicar conosco. Ehman, impressionado pela anomalia, escreveu WOW ao lado do código alfanumérico do sinal, dando origem ao seu nome. No entanto, estudos posteriores sugeriram outras possíveis origens para o sinal. Uma das hipóteses é que ele tenha vindo de uma nuvem de hidrogênio que estava atravessando a área de observação no momento. Outra teoria propõe que um cometa, com uma nuvem de hidrogênio ao seu redor, poderia ter gerado o sinal. Mesmo assim, o mistério permanece. O sinal WOW foi realmente uma tentativa de contato de uma civilização extraterrestre ou apenas um evento natural? A resposta ainda nos escapa, mantendo viva a curiosidade sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Número 13. A tigela Fuente Magna, um artefato com mistérios não resolvidos. Em 1958, uma descoberta fascinante foi feita perto do lago Titicaca, na Bolívia. Uma grande tigela de pedra, conhecida como Fuente Magna, capturou a atenção de arqueólogos e pesquisadores ao redor do mundo. Adornada com elaboradas gravuras de figuras humanas e animais, a tigela permaneceu armazenada por anos no Museu de Metais Preciosos, sem receber muita atenção. Foi apenas quando dois pesquisadores bolivianos, Bernardo Biadur e Fred Arce, decidiram investigar suas origens que o artefato ganhou notoriedade. O que torna a Fuente Magna ainda mais intrigante são as inscrições encontradas em sua superfície. Alguns pesquisadores, como o Dr. Clyde Winters, acreditam que essas inscrições podem ser proto-sumerianas, conectando a tigela a antigas civilizações da Mesopotâmia. De acordo com essa teoria, a tigela teria sido usada para propósitos religiosos ou cerimoniais, talvez como oferendas para uma divindade conhecida como Nia. Esses elementos sugerem a possibilidade de que o artefato seja um relicário de uma cultura antiga com laços inesperados com as primeiras civilizações do Oriente Próximo. Embora essas ideias sejam amplamente debatidas, elas adicionam uma camada intrigante ao mistério da Fuente Magna. Pesquisadores continuam estudando o artefato, na esperança de desvendar seus segredos e compreender melhor seu papel na história da humanidade. Número 12. Oumuamua, o visitante misterioso de além do nosso sistema solar. Em 19 de outubro de 2017, astrônomos da Universidade do Havaí fizeram uma descoberta sem precedentes. Um objeto atravessando o nosso sistema solar, totalmente diferente de qualquer outro já registrado. Batizado de Oumuamua, que significa mensageiro distante chegando primeiro, em havaiano. O objeto chamou a atenção tanto de cientistas quanto de entusiastas do espaço. Ele foi o primeiro objeto interestelar identificado em trânsito pelo nosso sistema solar, gerando um turbilhão de curiosidade. Inicialmente acreditava-se que Oumuamua fosse um cometa,
mas ele não apresentava características típicas como cauda ou coma visíveis. Isso levou os cientistas a classificá-lo como um asteroide. Entretanto, algo estranho aconteceu. O objeto acelerou levemente ao se afastar do Sol, um comportamento incomum para asteroides. Além disso, sua forma peculiar chamou ainda mais atenção. Oumuamua tem um formato alongado, semelhante a um charuto, com cerca de 400 metros de comprimento e uma proporção de 10:1. Essa estrutura é única e não se assemelha a nenhum cometa ou asteroide conhecido. Sua coloração avermelhada sugere a presença de compostos orgânicos alterados pela radiação cósmica ao longo de milhões de anos. Apesar de muitas teorias sobre sua origem, que vão desde uma rocha interestelar até tecnologia alienígena, o mistério permanece. Oumuamua foi um objeto natural ou algo mais extraordinário? Cientistas ainda investigam, mas seu verdadeiro propósito e origem continuam desconhecidos. Número 11. A anomalia do Mar Báltico, um mistério submerso. Em 2011, uma equipe de exploradores suecos, liderada por Peter Lindberg, fez uma descoberta intrigante no fundo do Mar Báltico. Usando sonares, eles identificaram um grande objeto circular com aproximadamente 60 metros de diâmetro, cujas características não se alinhavam com formações naturais. O objeto apresentava bordas retas, ângulos precisos e até o que parecia ser estruturas semelhantes a escadas. Esses traços levaram alguns a sugerir que poderia ser algo feito pelo homem, ou até mesmo de origem extraterrestre. A anomalia está localizada a mais de 90 metros de profundidade, dificultando uma análise mais detalhada. Mesmo assim, a equipe Ocean Shakes, responsável pela descoberta, conseguiu capturar imagens e vídeos do local. Durante a investigação, os pesquisadores relataram problemas técnicos inexplicáveis com seus equipamentos, aumentando ainda mais o mistério. Algumas teorias propõem que a anomalia poderia ser um resquício da Segunda Guerra Mundial, como uma estrutura militar afundada. Contudo, as características aparentemente artificiais do objeto e os comportamentos incomuns dos equipamentos mantêm viva a especulação. Mesmo com diversas expedições e teorias, a verdadeira identidade da anomalia do Mar Báltico continua sendo um enigma. Número 10. A esfera misteriosa de Betz, um objeto metálico estranho. Em 1974, enquanto investigavam um incêndio em sua propriedade na Flórida, a família Betz encontrou algo curioso: uma esfera metálica brilhante, com cerca de 20 centímetros de diâmetro e pesando aproximadamente 10 quilos. À primeira vista, parecia apenas um objeto comum, mas rapidamente revelou comportamentos estranhos. Quando Terry Betz tocava guitarra perto da esfera, ela emitia um som pulsante e, em algumas ocasiões, parecia mover-se sozinha. Esses fenômenos chamaram a atenção da mídia, das autoridades locais e até de investigadores especializados em objetos voadores não identificados, como o ufólogo J. Allen Hynek. Após análises iniciais, a Marinha dos Estados Unidos concluiu que a esfera era provavelmente uma bola de aço inoxidável usada em válvulas industriais. No entanto, isso não explicava os comportamentos incomuns observados pela família. A esfera continuou gerando debates e teorias. Alguns acreditam que seja uma peça de tecnologia extraterrestre, enquanto outros descartam essa hipótese, considerando que não há evidências concretas que sustentem tal ideia. Até hoje, a origem e o funcionamento da esfera de Betz permanecem envoltos em mistério, fascinando aqueles que buscam respostas sobre objetos incomuns no nosso mundo. Número 9. Figurinos Dogu, antigas figuras de argila com propósitos misteriosos. Os figurinos Dogu, que datam do período Jomon no Japão entre 14.400 a 400 anos antes de Cristo, estão entre os achados arqueológicos mais enigmáticos do país. Essas pequenas figuras de argila, com tamanhos que variam de 10 a 30 centímetros, intrigam pesquisadores há séculos. No início, os Dogu tinham formas abstratas, mas a partir de aproximadamente 4.000 anos, antes de Cristo, começaram a apresentar detalhes mais reconhecíveis, como braços, pernas e rostos elaborados. O propósito desses artefatos ainda é debatido. Algumas teorias sugerem que os Dogu eram ídolos religiosos usados em rituais relacionados à fertilidade e ao bem-estar. A representação frequente de formas femininas levou à hipótese de que pudessem estar associados à prosperidade e à saúde das comunidades.
Outra teoria sugere que os dogu eram brinquedos ou ferramentas educativas para crianças. No entanto, uma ideia mais especulativa propõe que eles possam ter sido inspirados por encontros com seres extraterrestres, já que alguns figurinos têm formas que lembram trajes espaciais. Embora a maioria dos especialistas acredite em explicações mais convencionais, o verdadeiro significado dos dogu continua sendo um mistério, alimentando novas interpretações ao longo do tempo. Número 8. A cunha de alumínio de Ayud, um artefato misterioso. Em 1974, arqueólogos trabalhando na Romênia fizeram uma descoberta intrigante perto de ossos de mastodontes antigos, um objeto de alumínio, conhecido como a cunha de Ayud. O que torna a cunha tão peculiar é o fato de ser composta principalmente de alumínio, um material que só começou a ser produzido em larga escala no século XIX. No entanto, ela foi encontrada junto a fósseis datados de aproximadamente 11 mil anos. Medindo cerca de 20 centímetros e contendo traços de outros metais, o artefato gerou diversas teorias sobre sua origem. Alguns acreditam que ele poderia ser um fragmento de uma máquina extraterrestre, enquanto outros sugerem que pode ser um objeto militar perdido durante a Primeira Guerra Mundial, enterrado posteriormente na área. Apesar das especulações, não há evidências conclusivas para sustentar qualquer uma dessas ideias. O mistério da cunha de Ayud continua a intrigar pesquisadores, que tentam reconciliar sua composição moderna com o contexto arqueológico antigo em que foi encontrada. Número 7. A LH 84001. Evidências de vida em Marte? Em 1984, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente nas colinas Alan, na Antártida, um meteorito com cerca de 2 quilos que, após análises, foi identificado como tendo origem em Marte. Batizado de ALH 84001, o meteorito se tornou objeto de intenso estudo após pesquisadores encontrarem pequenas estruturas em seu interior que pareciam fósseis de micróbios. Quando essas descobertas foram divulgadas em 1996, elas geraram um enorme debate sobre a possibilidade de vida em Marte. Se esses microfósseis forem realmente de origem marciana, eles seriam a primeira prova definitiva de vida extraterrestre. Contudo, críticos argumentam que essas formações podem ter sido causadas por processos naturais aqui na Terra ou durante a jornada do meteorito pelo espaço. O ALH 84001 continua sendo estudado e permanece no centro de debates sobre a existência de vida fora do nosso planeta, desafiando nossa compreensão sobre as origens e possibilidades da vida no universo. Número 6. Os destroços de Roswell, alienígenas ou segredo militar? O incidente de Roswell, em 1947, é um dos eventos mais debatidos e misteriosos da história moderna. Tudo começou quando um fazendeiro chamado Mac Brazel encontrou destroços estranhos espalhados em sua propriedade no Novo México. Os fragmentos incluíam hastes metálicas, materiais semelhantes a plástico e pedaços de algo parecido com papel, nenhum dos quais parecia pertencer a qualquer tecnologia conhecida na época. Inicialmente, os militares anunciaram que haviam encontrado um disco voador, mas, pouco tempo depois, alteraram a história, dizendo que os destroços eram de um balão meteorológico. Décadas depois, nos anos de 1990, o governo admitiu que os destroços eram, na verdade, parte de um programa secreto chamado Projeto Mogul, que utilizava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. Apesar dessa explicação oficial, muitos acreditam que Roswell foi o local de um acidente envolvendo uma nave extraterrestre e que o governo encobriu os fatos. Até hoje, o debate persiste, alimentando teorias da conspiração e fascínio pelo mistério. Número 5. Os tubos de Baigong. Artefatos antigos ou formações naturais? Nas remotas montanhas de Qinghai, na China, perto do Monte Baigong, uma descoberta curiosa intriga pesquisadores há décadas. Conhecidos como os tubos de Baigong, esses estranhos tubos metálicos foram encontrados enterrados em uma caverna e estendendo-se até um lago próximo. Eles variam em tamanho, com alguns tendo até 40 centímetros de diâmetro. O que torna esses tubos tão fascinantes é a composição do material. Apesar de serem datados de milhares de anos, eles contêm ferro e dióxido de silício, uma combinação que desafia a compreensão das capacidades tecnológicas das civilizações antigas da região. Muitas teorias surgiram para explicar sua origem.
Alguns sugerem que os tubos foram feitos por uma civilização extraterrestre avançada, talvez como parte de um sistema de infraestrutura tecnológica. Outros pesquisadores acreditam que eles possam ser formações naturais, conhecidas como fossilização de raízes, onde raízes de árvores são gradualmente substituídas por minerais ricos em ferro. Embora a explicação geológica seja amplamente aceita entre cientistas, ela não convence todos os entusiastas. O mistério permanece, alimentando debates e expedições na tentativa de decifrar a verdadeira origem dos tubos de Baigong. Número 4. A adaga espacial de Tutankhamon, um mistério real. Entre os tesouros desenterrados no túmulo do faraó Tutankhamon, em 1922, um artefato chamou a atenção dos arqueólogos, uma adaga de lâmina brilhante e design impecável. O que a torna extraordinária é o fato de ser feita de ferro meteórico, um material incrivelmente raro e valioso para o Egito Antigo. Análises revelaram que a composição da lâmina contém altos níveis de níquel e cobalto, indicando que sua origem está em meteoritos. Acredita-se que os egípcios antigos consideravam o ferro meteórico um material divino, caído do céu, e o utilizavam em objetos de grande importância. Embora alguns teorizem que a adaga possa ser um presente extraterrestre, estudos mais recentes apontam que ela provavelmente foi forjada com habilidades avançadas de metalurgia da época, possivelmente em uma troca entre o Egito e o Império Mitanni, famoso por sua perícia em trabalhar metais. Apesar de sua provável origem terrestre, a adaga espacial de Tutankhamon permanece um símbolo do fascínio humano pelas estrelas e da habilidade técnica impressionante das civilizações antigas. Número 3. As Pedras Dropa, discos alienígenas do passado. Em 1938, uma expedição liderada pelo Dr. Chiputei, nas montanhas de Bayan Karaula, na fronteira entre o Tibete e a China, encontrou algo intrigante. Uma série de discos de pedra medindo cerca de 30 centímetros de diâmetro, com sulcos em espiral que iam do centro às bordas. Gravados com hieróglifos misteriosos, esses discos, apelidados de Pedras Dropa, capturaram a imaginação de pesquisadores e geraram teorias que desafiam a história convencional. Anos depois, o pesquisador russo Dr. Tsun Un-Nui afirmou ter decifrado os hieróglifos que supostamente narravam a história de uma nave alienígena que teria caído na Terra há mais de 12 mil anos. Segundo a interpretação, os sobreviventes, chamados de Dropa, eram pacíficos, mas enfrentaram hostilidade das tribos locais. Essa teoria, no entanto, nunca foi amplamente aceita, e nenhuma das pedras foi colocada em exibição pública para validação. Céticos argumentam que as pedras Dropa podem ser simplesmente artefatos rituais ou mesmo uma fraude elaborada. O mistério das pedras Dropa continua a intrigar entusiastas e pesquisadores, perpetuando a dúvida sobre se essas pedras são relíquias de uma visita extraterrestre ou simplesmente um exemplo intrigante da criatividade humana. Número 2. O manuscrito Voynich, um enigma indecifrável. O manuscrito Voynich, descoberto em 1912 pelo negociante de livros Wilfred Voynich, é um dos mistérios mais duradouros da história. Datado do século XV, o livro contém 240 páginas repletas de ilustrações de plantas desconhecidas, diagramas astronômicos estranhos e textos escritos em um idioma completamente incompreensível. Apesar de décadas de esforços de criptógrafos, linguistas e até inteligência artificial, ninguém conseguiu decifrar o conteúdo do manuscrito. Suas páginas incluem representações de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, bem como gráficos astronômicos que desafiam a lógica dos sistemas de conhecimento tradicionais. Alguns especulam que o manuscrito contenha segredos sobre botânica, astronomia ou medicina antiga, enquanto outros acreditam que possa ser uma obra fictícia ou até mesmo um elaborado embuste medieval. Há ainda aqueles que sugerem que ele possa ter origem extraterrestre, criado por visitantes de outro mundo que tentaram documentar a Terra em sua própria linguagem. Independentemente de sua origem, o manuscrito Voynich continua a fascinar especialistas e entusiastas, permanecendo como um dos quebra-cabeças mais intrigantes do mundo. Tópico curioso: uma imagem intrigante e misteriosa. Infelizmente, não conseguimos encontrar evidências que comprovem de forma definitiva a veracidade do que é mostrado nesta imagem, então ela foi colocada aqui como um tópico doce. Caso seja desmentida futuramente,
Ainda assim, é impossível negar que o objeto é intrigante. A imagem, que surgiu na plataforma Reddit, foi postada por alguém que alegou tê-la tirado enquanto explorava as montanhas de Bergen, na Noruega. O que ela mostra? Um estranho objeto voador de cor rosa brilhante, aparentemente flutuando no céu, enquanto um pequeno grupo de pessoas vestidas com mantos cor-de-rosa se reúne ao seu redor. O autor da foto insiste que o objeto é uma nave alienígena genuína, possivelmente realizando uma missão furtiva na Terra. Porém, se o objetivo era discrição, talvez escolher uma cor chamativa não tenha sido a melhor estratégia. E você o que acha? Acredita que seja algo autêntico ou apenas uma montagem elaborada? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. O crânio Starchild. Alienígena ou anomalia humana? Na década de 1930, um crânio peculiar foi descoberto em um túnel de mineração próximo ao Copper Canyon, no México. Mais tarde, na década de 90, o crânio ganhou fama global, sendo apelidado de crânio Starchild pelo pesquisador Lloyd Pye. O que distingue este crânio de um humano comum são suas características únicas. Menor que um crânio humano médio, mas com uma capacidade craniana maior, sugerindo um cérebro significativamente maior. Além disso, sua estrutura óssea é mais fina e incrivelmente resistente, e os traços faciais apresentam um formato altamente incomum, incluindo maçãs do rosto reduzidas e uma face inclinada para cima. Testes de DNA realizados no crânio revelaram anomalias genéticas, o que levou alguns a especular que ele poderia ser de origem extraterrestre. No entanto, muitos cientistas acreditam que as características do crânio podem ser explicadas por condições médicas raras, como hidrocefalia, que causa o aumento da cabeça devido ao acúmulo de líquido no cérebro. O crânio Starchild permanece no centro de debates sobre se é evidência de vida alienígena ou apenas um exemplo de uma condição humana incomum. A busca por respostas continua, mas o mistério perdura. E assim concluímos nossa jornada pelos 17 objetos mais misteriosos que parecem não ser deste planeta. De artefatos inexplicáveis a fenômenos cósmicos, cada um desses exemplos nos lembra do quão vasto e enigmático é o universo, e até mesmo o nosso próprio planeta. Seja você um entusiasta de teorias extraterrestres ou alguém que prefere explicações científicas, esses mistérios continuam a fascinar e a provocar nossa imaginação. O que eles realmente significam? Talvez nunca saibamos, mas a busca por respostas nos leva a explorar mais profundamente o desconhecido e, quem sabe, descobrir algo que desafie tudo o que acreditamos saber. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, deixe nos comentários sua opinião. Qual desses mistérios você achou mais intrigante? Até a próxima, e quem sabe da próxima vez, as respostas estejam por aí, nos esperando.